Hoje a gente vai bater um papo com o Sérgio Salvador. Ele é UX Lead na Huge do Rio e ele foi responsável pelo case da do Baymac, a primeira pulseira inteligente do Brasil. Sérgio, tudo bom? Explica pra gente um pouquinho do começo desse projeto, o que é que ele foi? Bom, não sei se vocês conhecem a história do Marcos, né? O Marcos Leta do Bem, né? Mas ele tem uma história muito... a empresa do Bem tem uma história muito interessante de criação, etc e tal. Ele era uma daquelas pessoas inconformadas com esse dia a dia de trabalho que a gente tem engravatados, etc e tal, e ele foi procurar alguma coisa diferente aí no mercado de sucos, né, inicialmente. E ele criou uma marca muito, muito legal, com bastante personalidade, né? E em algum momento do andar da empresa dele, ele sentiu que estava faltando alguma coisa para completar, digamos, essa missão da do Bem de levar saúde para todo mundo, né? Que no fim mesmo, é isso que ele se preocupa. E aí ele começou com essa peregrinação, e aí ele conta essa história muito legal, de como ele foi para feiras nos Estados Unidos e foi na China achar o fornecedor para criar a pulseira. Então ele foi atrás disso tudo sozinho, né? Passou um mês na China procurando, né? E aí ele finalmente achou o que ele achava, o que ele acreditava que era o balanço entre preço, né, e a tecnologia que ele queria embutida no hardware, né? E ele trouxe para cá, voltou para o Rio, trouxe esse desafio, se aproximou da gente. Ele já estava conhecendo a gente pelos outros trabalhos que a gente vinha fazendo aqui no Rio de Janeiro. A gente estava, eu acho que nosso segundo ano de existência aqui, né? E ele conhecia também o escritório de Nova York, ele já conhecia como é que era o nosso tipo de trabalho, e ele achou que ia ser um casamento muito bom entre essa missão do Bem de levar saúde, né, para os usuários, para os consumidores, né, e a missão da Rio de transformar a vida dos usuários. Então, na verdade, houve um casamento aí. Os consumidores deles são os nossos usuários, e para a gente foi um grande prazer fazer parte dessa grande saga aí. O nosso projeto com ele não foi somente a partir de UX, né, que a Rio faz um pouco mais do que isso. Então a gente chegou junto com ele, definir uma estratégia de negócio, né, um modelo de negócio para a pulseira. A gente fez algumas projeções de quantas pulseiras iam ser vendidas por mês, para ver se o negócio se sustentava, qual deveria ser o valor da pulseira. Então a gente trabalhou junto com ele nessas projeções. E em paralelo a gente começou a nossa fase de descoberta, que a gente chama aqui na Huge, né, que é a fase de discovery, que é um pouquinho... pelo menos eu acredito muito, né, que a gente se diferencia um pouco por essa preocupação de você entender o problema, entender o usuário, entender os objetivos de negócio do seu cliente antes de começar a projetar. Desculpa. Então a gente começou essa fase de pesquisa, primeiro entendendo quem era o público, né, dessa pulseira, né? Fizemos algumas entrevistas, não só com usuários que praticam exercício, mas com outros usuários que tinham essa necessidade de fazer uma mudança de vida, né? Que na verdade a pulseira ela acaba sendo só um catalisador para essa mudança, né? Como a do Bem tem muito foco no Rio de Janeiro e o lançamento... quer dizer, as pulseiras a marca é daqui do Rio de Janeiro, a gente focou bastante aqui na própria cidade do Rio. O Rio de Janeiro tem essa coisa, essa ligação com saúde, malhação, a parte também estética e tal. Então existe muita gente com um perfil, digamos, procurando ser saudável por aqui. O pessoal daí busca muito esse lifestyle, né, de saúde. Exatamente. E aí a gente teve que tomar um pouco de cuidado, porque no início o próprio Marcos ele deixou claro que, na verdade, isso não é uma pulseira para profissionais. Essa pulseira que a gente ajudou a desenhar o aplicativo, era uma pulseira para as pessoas que se preocupam com a saúde.
né, querem ser saudáveis. É uma coisa muito mais de, como você falou, um lifestyle. Não chega a ser aquela coisa profissional, aquele rato de academia, sabe? Para esse tipo de coisa, pessoas que procuram esse tipo de coisa, existem outros dispositivos, outros hardware que são mais adequados, né? Além de falar com os usuários, a gente também conversou com alguns profissionais de educação física. A gente primeiro focou num cara que era bastante tecnológico, digamos assim, né? E aí esse cara conhecia todos os dispositivos, ele integrava os dispositivos com as aulas dele, ele sugeria dispositivos para os alunos dele, então era um cara bastante antenado, foi muito produtivo. Só que a segunda entrevista que a gente fez, que foi com um profissional que não tinha esse perfil tão antenado, ele mostrou que a gente estava vivendo um pouco numa bolha, sabe? Isso eu acho que direcionou um pouco até as decisões de design que a gente fez. Porque pra gente é natural, que a gente trabalha com tecnologia, mas o personal trainer que a gente conversou que nem conhecia a existência, por exemplo, da Nike Fuel Band, ele não sabia o que era aquilo, ele não usava aquilo nos treinamentos. E a gente conversou com ele muito mais assim sobre mudanças de hábito, né? O que leva a pessoa a querer ser saudável, a ficar acompanhando uma rotina de exercício, a se dedicar, a dar aquele a mais, a se preocupar um pouquinho a mais. Então esse cara ajudou muito a gente a entender um pouco essa motivação das pessoas atrás de saúde, né? E além disso, a gente analisou algumas, que a gente chama aqui nessa fase de desk research, né? Que a gente procura artigos, papers, matérias, né, que falam sobre isso, livros. A gente tenta entender, nesse caso específico, tentando entender qual é a cabeça do usuário que tenta criar um hábito, né? Modificar o hábito dele. E isso tudo na fase que a gente chama da fase de descoberta, né? Então isso deu bastante insumo para a gente entrar na fase de desenho propriamente dito. E uma outra coisa que a gente tinha que se preocupar era essa questão do hardware, né? Porque o hardware, como você disse, ele já existia. Então o hardware ele tem algumas características que a gente não poderia mudar. Então ele veio já por escolha do Marco, né? Ele veio já, por exemplo, com uma definição de que a meta que ele acompanha na pulseira é a meta de tempo de atividade por dia, né? Então é quantos minutos ativos você ficou. E isso se reflete no LEDzinho da pulseira ficar na cor vermelha, laranja, verde e azul, né? E para te indicar se você atingiu ou não atingiu o objetivo. Então, esse tipo de característica da pulseira, assim, o que ela acompanhava, que luz que acendia em determinado momento do acompanhamento, isso a gente não podia mudar. Então, na verdade, em vez de tentar brigar contra isso, a gente tentou usar isso como elemento do design. Até você vê que na tela final, né, do projeto final que a gente entregou, a cor da pulseira, a cor do LED da pulseira, ela está presente na interface inteira. Então, em vez de tentar brigar contra uma coisa que a gente não tinha controle, a gente tentou trazer aquilo para se comunicar com o usuário de uma forma ainda mais eficiente. Então, toda a tela do aplicativo, ele acompanha o LED que está mostrando na pulseira. Então, você cria essa conexão, né? Tipo, você olha a sua interface e está... Desculpa. Tem uma consistência, né, no design. Isso, eu acho que foi muito legal esse ponto, porque assim, no início a gente ficou com muita dificuldade, porque a gente tinha algumas desconfianças. Será que realmente o tempo ativo é a métrica correta? As outras pulseiras, normalmente, elas medem a quantidade de passos, né? A Jawbone, ela mede isso, a Nike Fuel Band mede isso. Então, se você deu 10 mil passos, geralmente... Aí ela diz que você atingiu o objetivo. O nosso projeto ele sempre começa com o que a gente chama de design concept, né? Depois da fase de descoberta, a gente cria o que a gente chama de uma visão, que é uma visão estratégica do produto. Então a gente não começa a desenhar, assim, normalmente a gente não começou a desenhar até esse ponto. A gente vai botar num papel uma narrativa, uma história, uma apresentação, né, normalmente, onde ela mostra o nosso raciocínio inteiro para chegar a uma estratégia. Então,
por causa disso, porque a gente ouviu isso daquele cara, porque as pesquisas de saúde no Brasil indicam isso, aquilo, vamos fazer dessa forma. Então, inicialmente... Quase como uma proposta de valor, né, do projeto. Exatamente, mas ela segue ela vai até um pouquinho mais além, né? Ela detalha como a gente vai chegar lá, né? Então, tinha algumas definições que já surgiram dali, que por exemplo, a interface ela tinha que ser muito, muito simples. Né? É uma interface, não é uma coisa... ela tem que ser acessível ao máximo de pessoas possível. Né? Porque não é uma coisa para profissional, então a gente está falando de qualquer pessoa que queira usar a pulseira, ela tem que, na medida do possível, imediatamente se conectar com aquilo. A segunda coisa é a linguagem que a gente ia usar, porque não sei se você conhece os detalhes da marca do bem, mas ele é muito peculiar na forma como ele se comunica. Eu percebi isso. Não sei se você já viu as caixinhas do suco, mas tem sempre detalhezinhos escondidos, a forma de conversar é divertida. É mais humanizado, né? Uma coisa bastante, mais... Bastante. E aí, esse tipo de tom de voz, claro, a escolha pelas cores, as cores vibrantes e tal, isso tudo também a gente trouxe dessa pesquisa e entrou nessa fase de design, né? Então, esse primeiro momento que a gente chama de design concept é o que a gente tenta materializar para o cliente o conceito do produto. Então, aí, o que é o conceito do produto depende do produto. Então, por exemplo, um site como o TED, por exemplo, que é a Huge do Brooklyn, não sei se foi do Brooklyn, mas a Huge dos Estados Unidos fez. O site do TED foi um site onde a gente começou a desenhar a tela onde você consumia a palestra do TED. A gente não começou pela home, né, porque durante a visão ficou claro que o ponto mais importante, o objetivo do produto em si, era ter a melhor experiência para você consumir uma palestra do TED. Então a gente começou a desenhar por ali. Então o design concept desse projeto foi a tela de consumo da palestra, não foi uma homepage, por exemplo. Então a gente desenhou o que a gente precisava para mostrar para o Marcos qual era a nossa pegada, da simplicidade, das formas redondas no gráfico, no acompanhamento, da simplicidade das cores fortes, do tom de voz, né, que a gente usou nos textos, dos labels, etc. Então a gente desenhou provavelmente, agora eu não me lembro exatamente qual foi, mas provavelmente foi a tela principal e uma tela secundária de gráfico, porque o gráfico é uma coisa muito presente nesse aplicativo também. E aí compartilhou com ele, ele deu os feedbacks, inclusive a gente, nesse momento, a gente construiu, porque algumas vezes para o cliente visualizar e para entender o que a gente está falando, um vídeo vale muito mais do que 100 páginas de apresentação. Então, a gente construiu um vídeo com um motion design mostrando como é que a interface funcionava. E aí a gente tem até uma história engraçada desse motion design. A gente tem um motion designer aqui que é muito talentoso, chama Lohan Tostes. E na época o nosso diretor de criação, ele teve uma ideia de como a interface deveria transitar entre o dia e a noite, né? Porque a pulseira ela faz o acompanhamento tanto da atividade quanto do sono, né? E aí ele passou a ideia para ele, e quando a gente foi ver alguns dias depois, ele foi apresentar, né, como é que estava ficando, ele tinha entendido errado o que o diretor de criação tinha pedido para ele, e ele acabou criando uma transição entre dia e noite que acabou virando uma marca registrada da interface. Assim, por um acaso, assim, ele entendeu errado, ele fez o que ele achou melhor dentro do que foi pedido e acabou sendo uma coisa super peculiar e ficou super forte. Então a interface inteira gira como se fosse um disco muito maior, né? Isso ficou, assim, muito legal, todo mundo olhava e falava, cara, genial, pô, você criou assim, a sacada dessa interface. E foi totalmente, assim, por acaso. Teria ficado muito bom também, mas não teria tido essa personalidade, né? A gente não só entregou para ele uma versão 0, como a gente também entregou uma lista de funcionalidades que seriam, digamos, um roadmap para o futuro, né? Então, como esse design de interação trabalhar em cima dessas funcionalidades, definir quais eram as prioridades, né? Houve uma priorização por facilidade de implementação, impacto no usuário, etc. E a gente fez esse roadmap para ele, e dentro das funcionalidades que foram colocadas
pacote, digamos, da primeira entrega, né, da versão 1.0, a gente desenhou todos os fluxos de como é que funcionaria ali a interface. Então aí a gente está falando realmente de fluxograma, né, nada muito rebuscado nem refinado visualmente. E, bom, depois de aprovados esses fluxos, a gente desenhou os wireframes, né, assim, e uma coisa que está sendo muito polêmica que eu tenho visto no mercado hoje em dia é assim, a utilidade do wireframe como entregável ou ferramenta, né? A gente hoje em dia ainda considera, pelo menos até um pouco tempo atrás, a gente considera o wireframe como entregável do projeto. Então a gente desenvolve o wireframe, senta com o cliente, aprova os wireframes antes de partir para a fase de visual design. Só que, assim como aconteceu aqui um tempo atrás com mapas, né, mapas de site e tal, nem todo cliente tem maturidade para entender que a gente está falando do mapa ou do wireframe, por exemplo. Isso aqui não é... O Marcos não é esse caso, né, mas por causa disso a gente já estava fazendo, por causa de outros casos anteriores, a gente já estava fazendo um movimento de considerar o wireframe mais uma ferramenta de trabalho interna nossa do que uma ferramenta de um entregável do projeto. Então a gente pode discutir o wireframe com o cliente de uma forma informal, trazer ele para cá durante o processo. A gente usa o wireframe por uma forma de comunicação interna entre as equipes, né? O wireframe também é útil para a equipe de desenvolvimento, que no caso não foi feito pela gente, né? Foi um desenvolvimento feito fora. E o wireframe, na verdade, ele acabou não sendo um entregável. O entregável em si foi a interface final. Então a gente fez essa fase de wireframe mais como uma ferramenta interna para a gente evoluir na interface, nas decisões, etc. E depois a gente passou para a fase de visual design mesmo, e aí esse resultado final ele bebeu muito do design concept, não teve tanto, como eu te falei, pode ser muito parecido como pode ser diferente. Nesse caso ele foi muito parecido. A gente teve algumas mudanças, principalmente na parte dos gráficos, mas do que a gente apresentou no vídeo para o que foi implementado, tem uma fidelidade muito grande, principalmente quando a gente fala de visual design. Esse projeto a gente não chegou a incluir dentro do nosso escopo a fase de prototipação, até pelo fato do desenvolvimento não estar sendo feito pela gente, foi feito por um parceiro lá de Recife. A gente acabou não colocando muito a mão na massa em termos de construir alguma coisa funcional, seja um HTML ou seja uma prototipação em algum tipo de ferramenta. Todo o nosso diálogo com o desenvolvedor acabou sendo feito através de wireframe e documentação de fluxo, né? E depois que esse desenvolvedor botou a mão na massa, aí sim, eu acredito que o próprio Marco tenha colocado isso na mão de algumas pessoas, né? Para que as pessoas usassem, que as pulseiras também não tinham chegado, né? Tem esse detalhe, né? As pulseiras chegaram no finalzinho desse projeto, então a interface em si, sem as pulseiras, elas não iam ter muita utilidade, porque a gente não ia poder fazer realmente o acompanhamento e ver como é que as coisas iam evoluir. Então a gente acabou deixando mais para o desenvolvedor e para o Marcos fazer essa parte de validação com o usuário. Eu acho que todo designer que tiver a oportunidade tem sim que aprender a codificar, né? Você entender do objeto final ali que você está lidando, eu acho que é super importante. Então, se você tiver essa oportunidade, tem que investir nisso, né? Porque um profissional completo que tem toda essa parte de uma visão mais abstrata para entender a estratégia do produto, para fazer a criação de fluxos, etc. E a partir daí construir o que ele pensa para uma coisa que pode ser testada. Se o cara tem tudo isso num pacote só, é um profissional completo. Então, isso é muito difícil. É o famoso designer do unicórnio, né? Exatamente. É difícil, mas você sabe que existe. Assim, é complicado, mas existe. Aqui a gente já tem alguns... pode falar, desculpa. Não, eu te perguntei isso justamente porque tá tendo essa discussão, né? Tipo, o designer tem que programar, tem que saber. Eu ia perguntar exatamente sua opinião sobre isso. Mas que a gente esquece um pouco que, assim, o unicórnio mesmo, ele tem que ter, digamos, uma outra faceta, por exemplo, que é saber lidar com o cliente. Né? Saber apresentar, saber criar apresentações, saber apresentar e saber ouvir feedback. Eu sei que é muito difícil para a gente que trabalha com criatividade e trabalha com ter muitos egos, né, e tal. É difícil a gente ouvir feedback, às vezes a gente fica
chateado, fica desestimulado e tal. Então, o cara que sabe lidar com o cliente e ainda, além de tudo, tem um pensamento abstrato foda, sabe ter um pensamento estratégico bom, e ainda sabe construir interface, ter um visual design, esse profissional eu acho muito difícil de achar. Mas eu aqui já encontrei alguns que tem toda a parte, menos essa parte de lidar com o cliente, de receber feedback, ele tinha todo o resto, entendeu? Então eu acho que é possível desenvolver, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter, até porque esse tipo de perfil numa empresa grande, ele é um perfil que acaba não ficando muito comum, porque as empresas vão se especializando, né? Se você comparar a Huge daqui, do Rio, com a Huge de Nova York, por exemplo, você vai ver que lá, como eles são um escritório de mais de 500 pessoas, eles são muito mais especializados. Então, o cara que faz o wireframe, ele faz só o wireframe. O cara que faz, sei lá, a estratégia, ele pensa só a estratégia. O cara que faz a entrevista com o usuário, ele só faz entrevista com o usuário, né? É uma área de pesquisa, de research. Então a gente aqui não tem muito isso. Aqui o ID e o cara de estratégia se misturam um pouco. O PD, que é o que a gente chama de Product Designer, ele também faz o wireframe junto com o Interaction Designer. O cara de Visual também faz o wireframe de vez em quando e às vezes programa. Então a gente aqui não chega a ser tão especializado, e aí acaba sendo um celeiro para esse designer unicórnio, né? Mas assim, vou te falar que eu não acho que é uma necessidade, eu acho que a importância do usuário, do designer saber programar é mais para ele poder dominar o meio em que ele está desenhando. O aplicativo sozinho, ele não tem muito valor, né? O aplicativo e a pulseira são um pacote que faz a diferença. Então, eu não posso falar números, até porque, na verdade, é bem informal isso, o Marcos não chegou a dividir com a gente. Mas eu sei que, assim, o que ele comentou é que dentro lembra que eu falei que a gente fez algumas projeções de venda e modelo de negócio? Dentro daquelas projeções, ele atingiu a projeção mais otimista da mais otimista. Nossa. A última coisa que eu conversei com ele. Então, eu tenho certeza que o resultado para o usuário final foi positivo nesse ponto. A gente está atingindo justamente quem a gente quer atingir, que é o cara que não é profissional, está preocupado com a saúde, e o resultado das vendas, claro, tem muito a ver com a força da marca do bem, com a postura da marca do bem, né? Mas o resultado das vendas eu acho que é um ponto positivo para a gente medir aí se o resultado foi bom. E a outra coisa que a gente pode acompanhar é o resultado no mercado, né? No nosso mercado de design. E eu juro que eu fiquei muito surpreso, porque assim, quando a gente lançou, eu não esperava tanta repercussão. Como a Huge é uma empresa mundial, né, ela tem um alcance mundial, é engraçado que antes de começar a ter repercussão no mercado brasileiro, depois que o Marcos lançou, ele demorou um pouquinho para lançar, porque o carregamento demorou para chegar das pulseiras que ele tinha que vender e até submeter para as lojas, a loja da Apple, e demorou um pouco o processo de aprovação, etc. Então, demorou um pouquinho entre a gente entregar o design final e a coisa tá na rua. Acho que demorou alguns meses e atrasou, tipo, uns 2 meses, assim. A gente estava muito ansioso quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo... mais ou menos, assim, de projeto? Aí dentro da agência. Dentro da agência, eu acho que foi algo em torno de 3 a 4 meses, mais ou menos. Assim, tá. Entre indas e vindas, ajustes, etc e tal. A gente começou no final nós estamos em 2014, foi no final de 2012. Não, mentira. Final de 2013, né? O lançamento da pulseira era para ser no início, não sei se era janeiro e fevereiro, né? Mas aí teve algum atraso e tal. Então, nosso trabalho ele foi acredito que de novembro de 2013 até fevereiro de 2014. Mas já incluindo a produção lá de Recife também, do desenvolvimento? Não, acho que a dele demorou um pouquinho mais. Por isso que eu digo que atrasou, porque na verdade a pulseira só foi ser lançada alguns meses depois, né? Falando sobre a repercussão, o que surpreendeu a gente é como a gente, nós somos uma empresa global, depois que a pulseira foi lançada, o primeiro sinal de que estava tendo uma aceitação e de que estava tendo um buzz no mercado veio lá de fora. Era engraçado, algumas reportagens de sites especializados em tecnologia e sites, acho que até o New York Times, alguma coisa, saiu uma reportagem falando sobre a marca de sucos brasileira lança a primeira Smart Band no Brasil, né? E aí começou esse buzz lá fora e várias reportagens,
pediram aqui a gente soube disso porque o pessoal de PR lá de Nova York pediu pra gente escrever alguma coisa sobre, porque estavam perguntando, então a gente pegou e começou a produzir um pouco mais de material sobre isso para que fosse divulgado lá fora, e aí depois é que começou o buzz no Brasil. Eu achei isso muito engraçado. Foi tipo o caminho inverso, né? Foi o caminho inverso, exatamente. Eu acho que eles ficaram mais admirados lá fora eles ficaram admirados pelo fato da proposta da pulseira, né? Que é uma pulseira que é mais barata, ela não é barata, né? Que qualquer um pode comprar, não, mas ela é mais acessível do que as outras que a gente tem, né, concorrentes. E ela é feita pro cara comum que quer, né, acompanhar a sua saúde, quer manter a saúde, etc. Então, eu acho que essa proposta, e até vindo de uma marca de suco, né? Você imagina, suco não vai se preocupar com isso e tal. Mas, na verdade, o que surpreendeu foi esse conjunto, né? Ela ser acessível, ela ser simples, e ela ser de uma marca de suco que está preocupada com a saúde, então ela ser, digamos assim, uma manifestação digital da proposta da marca, né? Eu acho que isso que chamou a atenção. Eu ainda acho que não é uma coisa que está difundida, por mais que a gente tenha desenhado um produto que é para qualquer pessoa. Eu acho que o fato de que ainda precisa de um smartphone para ser o companheiro da pulseira é uma coisa que já limita bastante. Então, assim, é uma preocupação muito primeiro mundo, assim, você acompanhar a saúde dentro de um aplicativo no seu smartphone. Quando você pensa que tem gente que está se preocupando com o que vai comer amanhã, né? Sendo bem honesto com você nesse ponto, né? Então, eu acho que ainda é dentro de uma bolha de pessoas que estão muito conectadas com tecnologia. Mas assim como o smartphone já se popularizou, já passou em vendas os telefones mais antigos, os feature phones, os telefones comuns, eu acho que em alguns anos isso vai acabar pegando, só que eu acho que não vai ser a proposta que a gente tem hoje. Eu acho que o que o Marcos fez está muito mais alinhado com o que eu vejo para o futuro do que o que, por exemplo, a Apple e a Samsung fazem, ou a Motorola fazem do relógio inteligente, né? Eu fiquei muito surpreso, fazer uma parte sobre isso, eu fiquei muito surpreso quando a Apple apresentou finalmente o Apple Watch, que, assim, o meu desejo, o meu anseio e o que eu achava que eles iam fazer era separar dessa questão relógio, né? Do objeto relógio. Eles foram muito ao contrário, eles foram fundo no princípio do relógio, como ele é uma coisa fashion, como o relógio tem toda uma questão de status, etc. Então eles foram fundo no quesito relógio. Eu achava que eles iam ao contrário, eles iam trazer um dispositivo que fosse assim, aquela coisa mais discreta possível e que te acompanhasse da forma mais seamless, né, durante o seu dia, e que fosse aquele companheiro do teu telefone. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu esperava que fosse alguma coisa parecida até com a pulseira do Marcos, assim, que ela não tivesse nem display e tal. Então, eu vejo esse mercado de wearables ele caminhando mais para essas coisas, manifestações não convencionais de relógio. Eu não acho que relógio vai ser uma coisa que a gente vai... futurologia, né, André? Tô chutando aqui completamente. Aí esse vídeo tá no YouTube, daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos eu vou falar, ela lá errou completamente e tal. Mas eu realmente acho que o wearable ele vai ficar uma coisa muito mais discreta, assim, é uma coisa que você não vai nem notar que a pessoa está usando, vai fazer parte do vestuário da pessoa, que ele vai sempre se conectar com o dispositivo central, que no caso hoje é o smartphone, né? Eu acho que vai por aí. Sinceramente, eu acho que a gente está engatinhando ainda. E, mais uma vez, eu acho que isso é muito problema de primeiro mundo. Assim, a gente está discutindo aqui em cima de uma coisa que poucas pessoas ainda podem ter acesso, né? Mas eu acho que pode, no futuro, daqui a, sei lá, uns 10 anos, transformar aí a vida de uma população inteira, né? Existe um movimento claro de migração do dinheiro de publicidade para outros tipos de investimento digamos, nos pontos de contato da marca com o cliente, com o consumidor, com o usuário, né? Então você tira dinheiro de um anúncio da Globo, só jogando o Globo como um exemplo qualquer, do horário nobre da Globo, e você investe, na verdade, numa plataforma de serviço para atender o seu usuário.
no meio digital, por exemplo. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta, que isso vai começar a acontecer com mais frequência, mas, assim, apesar de ser positivo para a gente, que nós não somos uma agência de publicidade especificamente, né? Então, para a gente cuida a gente faz produtos para que a marca tenha contato com o usuário em toda a jornada ali de consumo do usuário, sempre na forma digital, né? Mas não especificamente publicidade e tal. Então, para a gente isso é positivo. Eu acho que isso é um caminho sem volta que vai acontecer muito gradativamente, né? Não tem a ver exatamente com esse case da Dubem. Talvez o case da Dubem seja só uma manifestação desse movimento, entendeu? O contrário, né? Não é que ele startou esse movimento, mas na verdade ele foi um precursor, ele estava no início desse movimento, mas ele estava simplesmente antecipando uma tendência, né? Eu sinceramente espero que sim, porque eu acho que isso é uma forma muito mais eficiente de você, digamos, usar o seu dinheiro de comunicação, né? Você atender as necessidades do seu usuário. Eu acho que é uma forma muito mais eficiente de estar na cabeça dele o tempo todo de uma forma positiva. Provavelmente o impacto que vai ter de experiência no usuário vai ser bem maior do que um anúncio no intervalo da novela. Exatamente. A gente tem visto alguns cases, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente vem conversando aqui de algumas marcas lá fora que elas atingiram assim, uma massa crítica sem nunca ter passado pela televisão ou por nenhuma mídia de massa, jornal, revista e tal, só através de meios digitais e só através de um produto forte, né? E a gente acredita muito nisso, né? Eu acho que será no futuro a forma mais eficiente de você se comunicar com o seu cliente é você sendo útil para ele, e você vai ser sempre lembrado para ele, você vai sempre se tornar relevante. Bom, a gente está terminando o ano com mais 60 pessoas. A equipe é muito forte, assim. A gente faz questão de tentar manter, assim, trazer e manter os melhores aqui dentro, né? Então, você olha para o lado, você tem com total confiança que aquele cara vai te ajudar a encontrar a solução, né? A gente não trabalha só... Isso é uma imagem que a gente está trabalhando para mudar um pouco. A gente não faz só a parte de UX em si, a gente também faz a parte de estratégia de negócios, né? Então a gente pode atuar como uma consultoria. A gente fala muito de que está tentando reverter essa imagem no mercado hoje em dia, que a gente é muito UX. Claro, o X é o nosso DNA e sempre vai ser, tudo gira em torno de UX. Só que a gente também faz estratégia, e a partir desse ano a gente está tentando se posicionar como uma agência mais full service, né? Não só fazer a parte de UX, mas também fazer parte de implementação, fazer a parte de métricas, analytics, fazer a parte de mídia também, por que não, né? Fazer planejamento de mídia e criação de campanhas, execução de campanhas online. Então, tudo isso com uma visão um pouco diferenciada, porque a nossa visão é uma visão de experiência do usuário. Então, a gente faz questão de aplicar essa visão de experiência do usuário em todas essas coisas que estão ao redor. Então, na hora de fazer uma campanha, a gente não vai fazer uma campanha com uma cabeça puramente de publicidade. A gente vai fazer uma campanha com uma visão de experiência do usuário. Que aí sim, como a gente falou lá no início, né, pode envolver outros fatores que são até mais fortes que a publicidade, como criar produtos, criar experiências. Então a gente tenta ser full service, mas com essa filosofia, com esse DNA de UX. Então, como eu falei, eu sou formado em design gráfico, né? Como eu te falei, se eu não fosse designer, eu seria desenvolvedor, com certeza. Minha vida, ela começou realmente a ficar relevante na parte do digital quando eu entrei na MLab, que era uma agência aqui do Rio de Janeiro que era no iníciozinho da internet, foi em 99, se eu não me engano, quando a internet estava começando a crescer no Brasil, né? Comecei a tentar juntar, então, finalmente o meu skill de design com a internet. Nessa época surgiu em São Paulo a agência Click, né, que já era grande naquela época, né, começou já bastante relevante. E aqui no Rio tinha uma contraparte menor, né, que existia a MLab, né, e a MLab, a gente gostava de se comparar com a agência Click. A gente era menor, mas a gente tinha os trabalhos bons, né. Então, na MLab eu entrei, assim, eu vi a minha oportunidade de entrar lá como desenvolvedor de HTML, que a gente chama de HTML, né, que é o Front-End Developer hoje em dia. Fui coordenador de equipe, né, de grupo, de núcleo, né, que a gente chamava. O núcleo era a equipe formada por um desenvolvedor,
um desenvolvedor front-end, um designer, né? E às vezes tinha um redator e tal. Então eu acabei sendo um coordenador de núcleo, comecei a ter contato com o cliente, comecei a participar mais ativamente dessa parte de planejamento de projeto e tal. Lá ela começou o meu a minha guinada ali para ser um profissional um pouco mais de mobile, né? Pelo menos nessa época da minha vida. Então, o que era a Blá? Era uma empresa do grupo da TIM, né? Tinha acabado de entrar no mercado aqui no Brasil. Então, eu comecei a trabalhar nessa época com isso. A gente chegou também a estudar alguns outros tipos de interface. Mas foi muito legal porque eu cheguei a fazer teste de usabilidade. Foi a primeira vez que eu realmente apliquei teste de usabilidade. Eu planejei e apliquei teste de usabilidade com interface de voz. Era muito legal, cara. Interessante. Você ficava com a pessoa do teu lado e pedia para ele ligar para o número de telefone e ia falando, olha, você quer conversar com alguém, cria seu perfil. A pessoa ia usando a interface de voz, criando o perfil dela, até chegar a conversar com alguém, que no caso, como era um produto que estava em teste ainda, era alguém de dentro da empresa fingindo ser uma pessoa normal, né? E foi muito legal, assim, mostrou assim que o teste de usabilidade, na verdade, ele não é o teste de site ou do aplicativo, é o teste de qualquer coisa, né? E aí eu estava lá, se não me engano, já há 6, 7 anos e o Felipe Memória, que foi um sócio da Hilde, né? Ele tinha aberto a Hilde aqui no Rio por causa do projeto do Itaú, que a gente venceu em São Paulo, né? Mas a gente acabou abrindo escritório aqui no Rio. Ele tinha um grande sonho de trabalhar lá fora e ele é um cara muito, muito obstinado, assim. Ele bota uma coisa na cabeça, ele vai conseguir, ele vai atrás. Então ele foi lá para fora, conseguiu entrar na Hilde quando era uma empresa de, não sei lá, de 11 pessoas. Né? Hoje em dia tem 700, você imagina o quanto era pequena, né? Era na casa dos donos, né? Não era nem um escritório, eu acho. Que por acaso é engraçado, onde ele mora hoje era onde era a sede da empresa. Sério? Muito legal, um loft lá no Brooklyn, é bem legal. Então ele foi para lá, foi crescendo na empresa, como eu te falei, ele é um cara muito muito obstinado, muito determinado. Ele foi crescendo na empresa até virar um dos sócios. Depois que ele virou um dos sócios, ele deve ter, né, visto a possibilidade de abrir negócio no Brasil. O Brasil estava numa fase muito boa, né? E a gente ganhou a gente, né, não era parte da empresa, né? Eles ganharam a concorrência para fazer o site do Itaú. É uma concorrência internacional, né? E por causa disso se abriu o escritório do Rio e aí começou a se contratar profissionais e tal. Nessa época eu já estava meio que de olho, porque eu sabia, assim, eu tinha saudade desse tempo que eu estudei com ele lá, eu sabia como profissional bom que ele tinha virado, eu sabia o que era a Hilde já. E eu já ficava de olho, assim, abriu no Rio, foi interessante. Não vou mandar agora não, tô feliz na Hans, eu tava fazendo um trabalho muito bom e tal. E realmente não fui procurar nada fora, continuei na Hans. Só que em algum momento, quando começou a crescer a Hilde aqui no Rio, o Memória veio falar comigo. Né? Ele precisava de um UX-Lead na época, né? para tocar um projeto, inclusive, que era lá fora. Né? Como a gente cresceu, a gente começou a atender não só projetos daqui, mas projetos lá de fora. Então, ele me procurou e falou, olha, cara, estamos com uma vaga aqui na Hilde para um UX-Lead. E aí eu fui bem honesto com ele. Eu falei para ele que eu tinha passado os últimos 8 anos trabalhando com mobile e muito com interface SMS, né? E aí ele virou e falou assim, a frase para mim que foi determinante: cara, isso aqui nem andar de bicicleta, a gente não esquece, não. Então ele apostou, né, assim como o Eduardo Torres, que é, né, o nosso MD aqui do escritório, e a Laura, que era a diretora de UX na época, né, a Laura Lessa. Todos eles são excelentes profissionais. A Laura é muito mais conhecida no mercado, né, de UX do Brasil do que eu, por exemplo. Ela sempre foi minha referência, inclusive. E ela também apostou em mim e me mandou para fazer esse projeto. O mais engraçado é que o meu primeiro dia de trabalho na Hilde foi na Hilde do Brooklyn, diretamente já no projeto dos Estados Unidos. Eu não tive nem tempo de conhecer o pessoal aqui no Rio. E comecei a trabalhar com eles e tal. E vou te falar, assim, foi uma fase onde, não sei se você lembra, aquela minha insegurança quando eu estava tentando ser um web designer lá na MLab, né, que eu via as pessoas à minha volta, os meus colegas de trabalho, eles eram
muito bons. E eu comecei a ficar, pô, será que é isso que eu quero fazer? Será que eu sou tão bom quanto eles, né? Quando eu cheguei aqui nessa empresa, e eu olhei em volta e falei, caramba, esse pessoal é tropa de elite, é muito forte. Né? Será que eu estou no nível para trabalhar com eles? E principalmente tendo ficado tantos anos longe do mercado de internet, tendo focado no mobile, mas eu tive muito apoio, isso é uma coisa que tem que botar na sua cabeça, né, que você pode, e você tem o apoio dos seus amigos. Você olha para o lado e você sabe que aquela pessoa está comprometida em fazer a coisa dar certo. Então, agradeço muito a quem apostou em mim para entrar, mas também agradeço muito aos meus os colegas aqui, os membros da equipe, né, que foram os caras que que redespertaram todo aquele conhecimento e toda aquela sagacidade para trabalhar com internet e com outras interfaces, né? E eu finalmente consegui, né, digamos, sair do casulo e exercer minha profissão aqui na plenitude. Então, quem quiser me seguir no Twitter é @SérgioOSalvador. Tá. E essa é a minha rede social que eu realmente sigo e compartilho coisas, no mercado de UX ou não. A mensagem que eu deixo cara, tá tudo aí na internet. É por isso que eu sempre falo com as pessoas mais novas aqui da empresa, tipo, primeira coisa, aprende inglês. Aprende inglês, porque você não vai acreditar na quantidade de informação, né? Não, de oportunidades perdidas por causa disso. Eu já vi acontecer muito, muito, muito. E depois que você aprende inglês, você tem o Google à sua disposição. Você fazer parte do Interaction Design Foundation, tá tudo lá, cara, assim, nem tudo é pago, às vezes as coisas são gratuitas, você lê os livros da lista Part, você, sabe, dá pro cara se posicionar de forma muito bem, se acompanhar e se manter muito bem hoje em dia com a internet, não tem muita desculpa. E a internet é o nosso negócio também, né? Então não tem desculpa não conhecer dela. Né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente teve o prazer de ter esse bate-papo com o Sérgio Salvador. Se você quer ficar por dentro dessa e de mais histórias sobre UX Design, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desse grupo de UX no Brasil.